Então bora. Tu era Linkin Park, ô Carlos? Eu era Linkin Park? Não era Linkin Park. Um dos primeiros clipes que eu tive na minha vida foi In The End, porque na época tu baixar clipe ou tu ter um DVD com alguns clipes era, né? Era um evento. E eu É. gostava muito de In The End. In The Uhum. End e Crawling, se eu não me engano. Foi as duas que eu. Crawling, É. canto muito. Mas Desculpa. assim, eu não. Ah, eu achei que tinha botado a tocar música. Foi tu? Fui eu. Caraca. Mas o. Eu gostava muito dessas músicas, mas eu. E dos clipes. Mas na época eu nem entendi inglês, né? Então era aquela parada de gostar só do. Eu Só do lembro que eu ritmo. escutei Linkin Park pela primeira vez. Eu era bem criança, assim. Eu escutei no clipe da hora que passava na Band a música Caralho. From the Inside, né? Nossa, essa eu não lembro. Take everything from the inside and honey on my way, cause I swear from the last time I got myself, yeah! Aí começa a gritar, yeah! E aí explode tudo, a criança gritando, e é isso o clipe. Cara, pra tu ver como eu não sou Linkin Park, que eu não sei do que você tá falando. Valeu! Como o Linkin Park fez o impossível para ser a maior banda de rock atual. Bora! Você lembra quando o Canal Linkin Park Profundo. era a banda de rock mais ouvida do planeta? Pois é, eu posso estar falando do começo dos anos 2000 ou de hoje. O Linkin Park não foi só uma banda de sucesso. Eles viraram o hino de toda uma geração. A mistura de rap com rock, os refrões explosivos e aquelas letras que pareciam um desabafo, tudo isso escondia a dor real de um artista. Em 2017, essa dor veio à tona. O mundo da música entrou em luto com as mortes do Chris Cornell e do Chester Bennington, dois amigos inseparáveis que se Triste. foram com Foda, apenas foda. 2 meses de diferença. E aí fica a pergunta, né? Como seguir depois disso? Como superar o luto e ainda continuar fazendo sentido num mundo que nem escuta mais rock? É aqui que começa o plot twist. Em 2024, o Linkin Park ressurgiu e, contra todas as expectativas, voltou ao topo, estreando o álbum From Zero em primeiro lugar em 15 países, Álbumzaço. agora com uma nova vocalista. Sou fã. Mas para entender como eles chegaram até aqui, a gente precisa voltar no tempo. Porque no meio de tudo isso tem bastidores, renascimento, trilhas de filmes, tudo isso regado a dor e superação. Hoje eu vou te contar como o Linkin Park superou o luto para se tornar a maior banda de rock da atualidade. Eu acho que você passou por isso também. Ali, nos anos 2000, eu sei que eu passava horas tentando baixar músicas do Linkin Park pelo Emule, pelo Vai Ares vir e a pelo dia aí. Liveware. Claro, né, no Windows XP, sofrendo ali pra conseguir. Só que uma vez, tentando baixar essas músicas, eu baixei o famoso cavalo de Troia, que destruiu o meu computador, acabou com ele. E aí eu tive que formatar tudo e perdi um monte de coisa importante. Se naquela época já era perigoso, imagina hoje que as ameaças estão muito mais sofisticadas. Só que tem um jeito simples de se proteger, com a NordVPN. Camisinha. O legal é que a NordVPN vai muito além de só mudar sua localização. Com a proteção contra ameaças Pro, ela bloqueia sites falsos, impede ataques de phishing e até verifica arquivos antes de baixar. Pra você Phishing? não Vão passar pichar pelo que meu eu PC? passei lá atrás. E tenho um medo que todo Vão mundo nessa. compartilha hoje. Esses Cuidado vagabundos Ter os seus não dados tem vazados. mais. Não, O cuidado problema é disso que aí. muitos vazamentos nem são relatados e os hackers podem ter suas credenciais sem você saber. É por isso que o Dark Web amigo. Monitor da NordVPN verifica Todo continuamente mundo os já tem os lugares dados, tá onde os tranquilo. hackers se comunicam e te alerta imediatamente se seus dados estiverem à venda. Não espere se tornar uma vítima. Basta ativar o Dark Web Monitor no aplicativo e a Nord cuida do resto, monitorando o lado obscuro da internet até quando você não estiver conectado a um servidor VPN. Se você for em nordvpn.com/aprofundo, dá para garantir 2 anos mais 4 meses extras com desconto gigante. Então faz o seguinte, acessa agora nordvpn.com/aprofundo, garante o seu plano e aproveita sem risco, porque a Nord oferece garantia de reembolso de 30 dias. Hoje eu navego tranquilo, né? Sem vírus, sem golpe e com acesso livre. Do jeito que a internet deveria ser, só com a NordVPN.
No fim dos anos 90, o mundo da música e da tecnologia estava virando de cabeça para baixo. A internet começava a entrar nas casas, o Napster mudava a forma como as pessoas descobriam bandas e a MTV ainda era o grande termômetro do que era cool. O público jovem estava faminto por algo novo, algo que misturasse a rebeldia do rock com a batida do rap e a agressividade do metal. Foi nesse cenário que o new metal tomou conta. Bandas como Korn e Limp Bizkit dominavam rádios, videoclipes e palcos. A geração que cresceu vendo clipes na TV agora começava a baixar música. O que tem aqui? Madonna, Justin Timberlake, 4 Minutes, musicaço. Beleza? E é isso aí. O De Luca já me falou umas 4 vezes assim, ó. É engraçado que essa música é 4 Minutes e o clipe dela tem exatamente 4 minutos. Aí eu já mostrei pra ele várias vezes, todas as vezes que ele me falou. De Luca, não tem 4 minutos, tem 4 minutos e tanto. Caralho, eu jurava que era, então eu tô divulgando fake news há um tempão. Né? E sim, você já me falou isso várias vezes. Não, ele continua divulgando a própria sim, fake news sim, que mas ele é alcoólatra, né? Então, tudo bem. Então tudo certo. É verdade, não pode levar muito a sério um alcoólatra. Músicas no computador. Esquece, era né? o início de uma nova era e o Linkin Park estava prestes a ser a trilha sonora dessa transição. A banda nasceu em 1996 em Algora Hills, na Califórnia, quando 3 amigos de escola, Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Burdon, decidiram transformar a paixão pela música em algo sério. Eles montaram uma banda chamada Zero, com um X mesmo. NX0? Eles começaram a gravar suas primeiras músicas num estúdio. Não, Zero com X. Cheiro. O nome da banda era Cheiro. Cheiro, não. Dá um cheiro, era a banda baiana. Temos que falar Dá um cheiro. Como Forte Minor é ruim. Tem que ser dito isso aqui. Então, Péssimo, eu só conheço uma música, né? Então não posso falar muito não. E a única que todo mundo conhece também, terrível. Não, eu gosto da única que eu conheço. Improvisado, que na verdade era o quarto do Mike. Com o tempo, o grupo foi crescendo. Entraram o DJ Joe Han, o baixista Dave Phoenix Farrell e o vocalista Mark Wakefield. Mas, apesar do esforço, nada parecia dar certo. As demos não empolgavam as gravadoras, os nãos eram constantes e a banda começava a desanimar. Wakefield acabou saindo, depois foi a vez do Farrell. Foi só em 1999 que tudo mudou, quando entrou um novo vocalista. O Chester Bennington. Um cara com uma voz única que parecia carregar dor e energia na mesma medida. E com ele, o Linkin Park finalmente encontrou o som que estava procurando. Na época, ele tinha saído há um tempo da banda Grey Daisy e era a peça que faltava pra coisa decolar. Sua voz, que alternava entre berros pesados e melodia doce, criou a química perfeita com os raps do Shinoda. O som do Linkin Park nasceu da mistura de várias influências. Eles se inspiraram no hip hop de grupos como o Public Enemy e Beastie Boys, no peso industrial do Nine Inch Nails e no clima sombrio do grunge de bandas como Nirvana e o Soundgarden. Também herdaram a atitude e as guitarras pesadas de bandas como Metallica e o Rage Against the Machine. Alguns meses se passaram e eles finalmente assinaram com a Warner em 1999, depois de 44 rejeições de gravadoras. Nesse meio tempo, o nome também passou por transformações. De Zero, eles viraram Hybrid Theory, mas como já existia uma banda com o nome Hybrid, a solução foi se inspirar no Lincoln Park, um parque em Santa Mônica, onde a galera costumava se encontrar. Eles tentaram registrar a URL do site, mas Lincoln Park já existia. Aí trocaram o Lincoln por Linkin e pronto. Em homenagem ao nome anterior, em outubro de 2000, saiu o Hybrid Theory, o álbum que mudou o jogo. Linkin Park, Hybrid Theory, the debut album featuring One Step Closer. Pô, tu ter o teu álbum de lançamento como Hybrid Theory é um absurdo. É absurdo. Isso Tá realmente. maluco, pô, é gigante. Pô.
Quando o Linkin Park lançou o primeiro álbum, parecia até fora de hora. Mas o que era para ser mais uma banda de new metal se transformou numa revolução. O álbum produzido por Don Gilmore trouxe faixas que viraram clássicos. One Step Closer tem um dos momentos mais apoteóticos no sentido de drive e gritaria. Crawling se destacou por mostrar o peso das lutas pessoais do Chester, além de render o Grammy de melhor performance de hard rock. Paper Cut não foi bem um hit na época, mas cresceu com o tempo até ser quase indispensável nos shows. E claro, In The End, que acabou se tornando uma das canções de assinatura da banda, por apresentar perfeitamente como funcionaria essa mistura de rap com rock. A faixa alcançou a 2ª posição na Billboard Hot 100, enquanto o clipe venceu um prêmio da MTV de melhor vídeo de rock. Por incrível que pareça, o Mike Shinoda revelou que criou o fraseado de piano, parte do rap, os acordes do refrão e os beats em apenas uma noite. E apesar dos boatos de que o Chester não curtiu a música, a história não foi bem assim. But the chorus, I think by the end of that session that night, I think I had written the words to the chorus, if I'm not mistaken. If not, no, it had to be, because the next day I played it for our drummer, and our drummer Rob was like, dude, this is the song that we've been waiting for. Like, this is the best song we've got. And right here, This part I had by the end of the night, I had this, I think. you bring it to Chester, and Chester goes, "We're not putting this on the album. This is not a good song." He didn't even hate know it. it worked. He didn't hate it. No. That's actually a misconception. Some people think that he hated the song. He liked the song. He just loved really heavy stuff. And Right. so when people were like, this should be a single, he was like, whatever. Like, that's fine. Like, it's not the one he would have chosen. Listening to this now, what do you He feel when was you like- hear it? He was born for this. O sucesso do álbum foi gigantesco. 4,8 milhões de cópias só no primeiro ano, o disco mais vendido de 2001, mais de 30 milhões de cópias no total e status de estreia de rock mais vendida do século XXI. De repente, o Linkin Park In The End, que inclusive é uma das minhas músicas de karaokê, beleza? Pô, isso Fácil. aí eu preciso ver ao vivo. Não. Quando Isso vocês vierem- aí eu preciso ver ao vivo. Quando vocês Caralho. vierem pro Rio, a gente vai num karaokê. Eu quero ver a parte do Chester tu cantando. Pode deixar, pô. tinha furado a bolha do new metal, levando vocais rasgados e beats eletrônicos direto pras rádios e pra MTV. Eles criaram um impacto que moldaria toda a cena do rock dos anos 2000. O segredo do Linkin Park estava em 3 elementos que juntos criariam um som único. Primeiro, claro, é a química vocal. O Chester entregava gritos intensos, quase catárticos, e logo depois suavizava tudo com refrões melódicos e emocionais. Mike Shinoda equilibrava isso com os raps cheios de ritmo e precisão, uma combinação rara entre agressividade e controle. Depois vinha a identificação. As letras tratavam de temas como ansiedade, solidão e superação, falados de um jeito bem direto, sem metáforas complicadas, o que fez milhões de jovens se enxergarem naquelas músicas. E por fim, a acessibilidade. Mesmo com guitarras pesadas e batidas industriais, o Linkin Park soava limpo, soava radiofônico. Era o peso do metal com um apelo pop, e isso mudou completamente o jeito como o rock seria consumido nos anos 2000. Seguindo para 2001, a banda começou a trabalhar em um álbum de remixes intitulado Reanimation, que saiu no ano seguinte. O projeto teve a volta do baixista Dave Farrell e contou com a colaboração de dezenas de músicos. Mas isso ainda não era o bastante. Depois do impacto absurdo de Hybrid Theory, o Linkin Park precisava mostrar que era capaz de se superar e fez isso em grande estilo com o lançamento de Meteora em 2003. Que é gigante também. Absurdo. Aí é O nome foi nível inspirado na Tarantino região grega, estreando com famosa Cães de por seus Aluguel monastérios no alto de e já lançando Pulp Fiction já em seguida já. Exato, pô. É isso aí mesmo. Absurdo. É isso aí mesmo. O Linkin Park é uma banda do Tarantino. É isso aí. rochas gigantes, algo que Mike Shinoda achou épico
dramático e cheio de energia. As músicas começaram a surgir ainda durante a turnê insana do primeiro álbum, quando a banda improvisou um estúdio no fundo do ônibus para não perder as ideias que iam pintando no caminho. O resultado foi imediato. O disco estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido, vendeu 800 mil cópias só na primeira semana e terminou o ano como o terceiro mais vendido em solo americano. O Meteora trouxe alguns dos maiores hinos da história da banda. E como você sabe, eu não posso tocar as músicas aqui, até as versões ao vivo estão sendo bloqueadas pelo robô do YouTube. Mas como de costume, eu fiz uma playlist com todas as músicas e todas as bandas que eu citei aqui em ordem cronológica, tá? Tá aqui na descrição, aprofunda o Linkin Park, tá? Linkin Park, new Linkin Park records. It's playing here. That's how you get. Numb, por exemplo, se tornou talvez a música mais icônica do Linkin Park, traduzindo a frustração de não conseguir atender às expectativas dos outros e, ironicamente, quase ficou de fora do álbum, já que foi escrita bem no fim do processo. Somewhere I Belong garantiu à banda o prêmio da MTV de melhor vídeo de rock e é uma das minhas preferidas. Eu joguei muito essa música no Rock Band 3. Faint virou um clássico imediato com seu riff marcante e chegou até a embalar uma das cenas mais memoráveis da novela Mulheres Apaixonadas. Você lembrava disso? Novelão. Já Breaking the Habit se destacou pelo tom melancólico, elementos de música eletrônica e uma pegada épica. E o clipe em animação, que é sensacional, teve supervisão do artista Kazuto Nakazawa, o mesmo responsável pela sequência animada de Kill Bill Volume 1. Com Hybrid Theory e Meteora, o Linkin Park conseguiu transformar... Qual a chance? Falando de Tarantino, né? Qual a chance? Puta que pariu. Vai, explica aí, pesado, nascido no universo do New Metal, em algo que atravessou barreiras e conquistou o mainstream. Eles criaram uma identificação imediata com milhões de jovens ao redor do mundo. E um ponto que não pode ser ignorado quanto a isso é a força dos videoclipes. No começo dos anos 2000, a MTV ditava tendências e o Linkin Park entendeu esse jogo como poucos. Em 2003, a MTV2 já reconhecia a banda como uma das maiores da era dos videoclipes, consolidando a imagem do Linkin Park como uma das últimas grandes bandas de rock capazes de dominar Aí é o que eu falei. From the Inside. Moleque gritando, destruindo tudo atrás. Uma das últimas grandes bandas de rock capazes... Isso aí não é o moleque do filme lá? O Fato ela voltar? É. Bring Her Back. De dominar a cultura pop global. Olha aí. Start the camera, roll, video, playback. You know, working with these guys is like working with a bunch of infants. Em 2004, rolou a parceria inesperada que marcou a indústria musical. Linkin Park com Jay-Z. Tudo começou em fevereiro de 2004, quando um DJ chamado Danger Mouse resolveu criar um álbum de remixes usando vocais do Jay-Z e samples de música dos Beatles. Isso viralizou e chamou a atenção da MTV. E como ela não era boba nem nada, convidou o Jay-Z para uma série de parcerias entre bandas e rappers. Ele rapidamente escolheu o Linkin Park e a coisa começou a ganhar forma. O Mike Shinoda ficou empolgadíssimo, se trancou no fundo do ônibus da turnê com seu notebook e mandou 3 demos em 2 dias. O que era para ser só uma apresentação de 2 músicas acabou virando um EP de 6 faixas, gravado em apenas 4 dias. Lançado em novembro de 2004, Collision Curse estreou em primeiro lugar na Billboard 200, feito raríssimo para um EP. Não, pô, a faixa Numb Encore. Numb Encore é... Pô, Nossa, ela... Não sei se ela tava no Need for Speed, alguma coisa assim, mas nas lan houses que eu ia pra jogar Need for Speed, ela ficava tocando direto. Absurdo. Pô. E o grande hit, Numb Encore, virou histórico. Ganhou o Grammy de melhor colaboração de rap em 2006 e até hoje costuma aparecer nos shows da banda, geralmente abrindo Numb com a intro dessa versão. Pouco tempo depois disso, veio uma virada de chave. Em 14 de maio de 2007, eles lançaram Minutes to Midnight, o terceiro álbum de estúdio. Com produção do lendário Rick Rubin, o resultado foi um som bem diferente dos discos anteriores.
O grupo resolveu se afastar do new metal e partiu para um caminho mais alternativo, maduro e melódico, comparado até a bandas como U2. O título, inspirado no relógio do apocalipse, mostrava que os temas também estavam mais sombrios e reflexivos. Comercialmente, o álbum foi um estouro. Estreou em primeiro lugar na Billboard, com mais de 600 mil cópias vendidas na primeira semana nos Estados Unidos. Também chegou a 3,3 milhões em 4 semanas no mundo todo e superou os 20 milhões no total. Os singles foram decisivos nesse sucesso. Bleed It Out virou hino de show, aquele momento de explosão que fecha os sets até hoje. Shadow of the Day mostrou um lado mais calmo e quase etéreo da banda, sendo a que mais lembra o U2. Enquanto isso, Leave It Out All the Rest entrou na trilha de Crepúsculo. E também teve What I've Done, que, além de hino, liderou as paradas daquele ano. E claro, né, entrou na trilha do primeiro Transformers, o que catapultou a música para um público ainda maior. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Por tudo isso, Minutes to Midnight acabou sendo visto como o último grande sucesso unânime do Linkin Park. Pô, tem show aí que a galera leva, né, os bonequinhos pra ficar lutando e tal. Tem show também que a galera pega o celular, né, e bota no vídeo do Rock Lee vs Gara. Ah, nossa. Quando toca em The Edge, né? Rock Lee vs Gara. Não, é... É Numb, não? É Numb. É Numb. Rock Lee vs Gara é o som de Numb. Nossa, esse vídeo é... Lendário. Park. Foi o disco em que eles conseguiram mudar de direção musical sem perder o apoio massivo do público e do mainstream, mantendo vendas gigantescas. E falando de trilha sonora, a história da banda com a franquia Transformers começou de um jeito bem curioso. Nos bastidores de um show, os caras resolveram puxar papo com a Megan Fox e sugeriram que seria legal ter uma música deles no filme. Ela, uma grande fã da banda, levou a ideia pro diretor Michael Bay e pronto. What I've Done acabou sendo escolhida para fechar o primeiro longo em 2007. Eu nem preciso falar que ali surgiu um marco na cultura pop, né? O resultado se vê hoje, sendo que um tempo atrás rolou uma trend nas redes sociais com vídeos brincando com esse encerramento das formas mais criativas. A parceria deu tão certo que eles voltaram na sequência, A Vingança dos Derrotados, com uma faixa feita especialmente para o filme. A poderosa New Divide se tornou um dos maiores sucessos da banda, fora dos álbuns de estúdio. Já no terceiro, O Lado Oculto da Lua, rolou a inclusão de uma versão mais curta de Iridescent, do álbum A Thousand Suns. Mas a presença da banda na cultura pop não parou por aí. Linkin Park virou praticamente a trilha sonora não oficial de Naruto. No auge dos anos 2000, quando os fãs começaram a criar vídeos que misturavam cenas de animes com músicas, chamados de AMVs, os sons pesados e emocionais da banda. Que botar essa versão no anime oficial. Tinha que trocar, tinha que relançar. Não, também acho. Inclusive, pra a Emily Armstrong, quando entrou, colocaram a nova música, né, do Linkin Park, que é Emptiness Machine, numa luta do Naruto, pra saber se ia passar, sabe? Era entendi. É o teste final. O teste final, era pra saber se passa. Como uma luta do Naruto. Passou. Se encaixaram como uma luva. O caso mais clássico é o vídeo da luta entre o Rock Lee e o Gara ao som de Numb, que virou um fenômeno e hoje soma mais de 70 milhões de visualizações. Isso se tornou tão icônico que até em shows a galera aparece de cosplay dos personagens ou coloca o AV pra rodar ao vivo. Além do trabalho no Linkin Park, tanto o Mike quanto o Chester buscaram se expressar fora da banda. O Mike, que já era a mente responsável por muito da produção e da estética do grupo, criou em 2004 o Fort Minor, um projeto totalmente voltado pro hip hop. O álbum de estreia, The Rising Tide, foi muito bem recebido e algumas faixas continuam aparecendo até hoje nos shows do Linkin Park. O Chester lançou em 2009 o Dead by Sunrise, onde pôde explorar outras sonoridades e mostrar mais uma vez a força da sua voz. Em 2013, realizou um sonho pessoal ao assumir os vocais do Stone Temple Pilots, banda que ele admirava desde a adolescência. O cantor ficou com eles até 2015 e chegou a gravar o EP High Rise. Fora isso, ele ainda fez algumas participações pontuais no cinema, na franquia Adrenaline
E nos Jogos Mortais, tem que aparecer aqui, hein? Ele fez um papel nos Jogos Mortais. Primeira cena, ele morre. Mas tranquilo. Cara, eu não lembro disso. Nos Jogos Mortais, Jogos ele tá num Mortais carro. 1? Não, pô, acho que é os 7. Sei lá, alguma coisa assim, pô. Lá pra Eu frente. só vi 3. E aí ele tá num carro, tá parado num carro, e ele vai ter que sair do carro e as costas dele ficam grudadas no banco do carro e sai pele, sai epiderme, sai coluna, sai tudo. Maravilhoso, como todos os Delícia. Jogos Mortais têm. Alina e também em Olha aí. Jogos Mortais, o final. Olha lá. Hello, Heaven. I want to play a game. The situation you find yourself in is of your own doing. You, your girlfriend, and your friends are all racist. Ah, começou a cultura Enquanto os woke, projetos paralelos iam acontecendo, o Linkin Park seguiu lançando novos álbuns que mostravam cada vez mais a vontade de experimentar, ainda que isso custasse parte da popularidade. Em 2010 veio 8000 Suns, talvez o disco mais ousado da carreira deles. Longe do new metal que os consagrou, eles mergulharam em uma proposta conceitual e eletrônica, falando de política, guerras e da própria humanidade. O álbum dividiu opiniões. Estreou no topo da Billboard, mas vendeu menos que os anteriores e causou estranhamento entre muitos fãs. Mesmo assim, singles como The Catalyst e Waiting for the End fizeram um baita sucesso. 2 anos depois, em 2012, a banda lançou Living Things. As letras eram Uma das minhas músicas favoritas tá nesse álbum aí, de 2012, que é Burn It Down. mais pessoais e introspectivas, com destaque para músicas como Burn It Down, Lost in the Echo e Castle of Glass. O disco também estreou em primeiro lugar e vendeu bem, mas já mostrava que Ai, a minha banda, não é mais a mesma. Ai, eu gostava das antigas. Eu gostava Nossa, quando... cara. Odeio isso, porque, tipo assim, caralho, que bom que eles não estão fazendo a mesma. Por mais que tem várias Exato, bandas que, cara. eu não gosto de tal fase, eu, cara, fico feliz que eles estão expressando do jeito que eles querem, porra. Exatamente, exatamente. Ou fazendo a mesma coisa, ou fazendo. Eu falo do- por mim, Carlos. Eu sou fã da maior banda da história do mundo, beleza? Os Backstreet Boys. E eles têm fases, sabe? Eles, moleque, eles faziam música dançante e tudo mais, ali e tal. Aí, Eu vou ficar em silêncio até você terminar essa parte, tá? nos Só- anos 2000, a dancinha quase parou e foram músicas mais cantantes, assim, né? Foram mais pensadas na voz. Sempre foi pensada na voz, mas agora foi mais pensada. Em 2005, tava no auge do pop rock, pô. Eles foram pra um lado meio pop rock. Em 2007, o emo tava absurdo. O meu AJ estava com o olho pintado, pô. E aí... e aí, as músicas eram tipo isso, dos pop rockzinho. Em 2009, já tinha uma eletrônica. E aí o Backstreet Boys lançou o This Is Us, que é um pouco mais eletrônico e tal. Pô, a música Straight From My Heart é eletrônico, PDA, Bye Bye Love, essas coisas, né? Em 2013, quando o Kevin voltou, já eram umas músicas mais, tipo, na pegada ali mais Ed Sheeran, essas coisas, entendeu? Então eles foram nessa pegada no que tava rolando, assim. E aí em 2019, já passou muito tempo, já tava nessa vibe meio oitentista, né? Oitentista da música. E eles foram pegando essa vibe também. De coisa mais sintetizada e tal. Pra ficar por dentro do que tá rolando. Ou seja, eles vão sendo sempre mudando os camaleões da música pra serem os melhores da época em que eles vão lançar álbum. E aí eu tô esperando o novo álbum. Eu vou ignorar que você fez a timeline do Backstreet Boys pra dizer que esse tipo de mudança se encaixa no que eu tava criticando, que é o artista não fazer o que ele quer fazer e sim ou Mas eles sempre a querem mesma fazer. coisa, Eles querem ou- fazer, eles querem fazer. eles sempre querem fazer dinheiro e foda-se a Exato, a música, exato. né? Eles são tudo mercenário mesmo. Então é isso aí. Entendi. Ah, cara, E é eu não isso. acredito que eu tive que ouvir isso, cara. Em 2011 o AJ começou a usar boina e eu também. E então diz aí qual que é a. Não, cara, ele sabe a data que o cara começou a usar boina. Fala, qual a pergunta? Qual a pergunta que tu quer fazer? Qual que é Fala, o.
Qual que é o teu palpite aí do próximo álbum, então, deles? Qual vai ser a pegada? Se eles lançarem alguma coisa, né? Tipo, Ah. esse ano que vem, essas e tal, acho que ainda vai continuar nessa vibe mais. Uma pegada mais oitentista que ainda tá no auge, né? Tipo, Sabrina Carpenter. A Taylor Swift agora lançou um álbum que é isso, basicamente. Então eles estão nessa pegada, né? Inclusive rolou um mashup de Taylor Swift com Everybody, do Backstreet Boys, que agora virou trend. Nossa, Então, é isso aí. eu não dou play nisso, mas nem com uma arma na minha cabeça. Ô, Carlos, eu vou te mandar. Não dou play. Eu vou te mandar. Felipe, eu vou te bloquear. Que a força É avassaladora dos primeiros álbuns não se repetia. E aí, 2014 veio com The Hunting Party, um retorno às guitarras pesadas, feita quase como uma resposta a uma cena musical que estava cada vez mais suave. O álbum foi elogiado pela crítica, que reconheceu a energia e a agressividade, mas não vendeu tanto. Estreou em 3º lugar na Billboard e acabou sendo um dos discos menos populares da banda. Faixas como Until It's Gone e Final Masquerade chamaram atenção, mas não chegaram a virar hits como antes. O último passo foi One More Light, de 2017. Aqui o Linkin Park mergulhou de vez no pop e no eletrônico, o que dividiu de novo a base de fãs. Muitos criticaram o disco por soar comercial demais, mas ao mesmo tempo músicas heavy com Kiara e a faixa título One More Light mostraram um lado mais vulnerável e sensível da banda. O álbum até estreou em 1º lugar nos Estados Unidos, mas foi o de menor vendagem da carreira deles, provando que a banda enfrentava desafios para manter a conexão com o seu público. Esses 4 discos mostraram a trajetória de uma banda que nunca quis se repetir, mas também enfrentou os altos e baixos dessa escolha. O Linkin Park seguia relevante, claro, mas já não dominava mais o mainstream como no começo dos anos 2000. E foi no meio dessa fase que o pior aconteceu. O vocalista da banda Linkin Park foi encontrado morto em casa nos Estados Unidos. Chester Bennington tinha 41 anos, 6 filhos e um histórico de problemas com álcool e com drogas. Horas antes da divulgação da morte, o grupo tinha lançado o clipe de uma música. A apresentação mais recente do Linkin Park no Brasil foi em maio. O grupo começaria uma turnê pelos Estados Unidos na semana que vem. No dia 20 de julho de 2017, Chester Bennington foi encontrado morto em sua casa na Califórnia aos 41 anos, após tirar a própria vida. A data ainda carregava um peso simbólico enorme. Era aniversário do Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, melhor amigo do Chester, que também havia tirado a própria vida 2 meses antes. A ligação entre os dois era muito forte, e a perda do Cornell tinha abalado profundamente o Chester, que já tratava uma luta antiga contra a depressão. Desde criança ele carregava cicatrizes pesadas, foi vítima de abuso, sofreu bullying, enfrentou o divórcio dos pais ainda menino e mais tarde buscou refúgio em drogas e álcool. Parte dessa dor transparecia nas músicas do Linkin Park, que se tornaram hinos justamente porque soavam reais. Mas fora dos palcos, o Chester continuava vivendo uma batalha silenciosa contra seus próprios fantasmas. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? You just. Tipo assim, eu já vi essa entrevista. E aí a galera fica comentando assim, cara, o cara rindo, o maluco falando um negócio ali e o cara fica rindo, né? Sim. É que, tipo assim, não se sabia, tá ligado? Era um... Cara... É que assim, você também tá num papo descontraído, Às com uma vezes, pessoa que você não tem exato, intimidade. às vezes a gente não sabe o que estava sendo falado antes. O Só cara, é e o cortada cara- essa parte e a galera fica, cara, o cara tá rindo de uma... Assim, depois que o Chester faleceu, né, tirou a própria vida, aí você contesta essa frase que ele falou. Isso Sim. tudo que ele falou, tu fica, caraca, ele tava falando tudo ali. Mas antes, pô, às vezes no contexto ali, eles estavam falando sobre alguma coisa que já tava ali no engajamento da risada. Sim, É difícil, é ruim, mas, pô. It's insane. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. And so when I'm in that, like my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down.
Naquele momento, Linkin Park estava no meio da turnê do One More Light. O choque foi tão grande que a banda cancelou imediatamente a agenda de shows e entrou em um hiato que duraria 7 anos. Pouco depois, em 27 de outubro, aconteceu o concerto tributo Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, no Hollywood Bowl. Vários nomes do rock participaram, do Blink ao System of a Down, Korn e o Avenged Sevenfold. Mas os momentos mais marcantes vieram do próprio público. Em músicas como In The End e principalmente Numb, a banda deixou o microfone parado diante de um tripé cercado de flores e foi a plateia inteira que cantou as partes do Chester. Vou te dizer que foi difícil de assistir isso de novo, tá? É essa parte de cortar o coração. O impacto da perda foi gigantesco, não só para os fãs, mas para o mercado musical como um todo. Chester era uma das vozes mais icônicas do rock moderno e a sua ausência deixou uma lacuna impossível de preencher. Ao mesmo tempo, a sua morte trouxe à tona debates urgentes sobre saúde mental, não só no meio artístico, mas também entre o público. Foram dias que parecia que o mundo inteiro estava de luto. As músicas da banda ganharam novos significados e cada refrão parecia ter um peso muito maior. We don't care what you look like. We don't care where you come from. We don't care what you believe in. We love every single one of you out there. And nothing will ever change that. Após a tragédia, o Mike se tornou a figura central para manter a chama da banda acesa, mesmo que de forma indireta. Ele usou esse período para processar o luto e mergulhar na sua própria carreira solo. Chester and you were the heart of Linkin Park. You rapping and Chester singing, it was a really just a unique sound. And then to lose that connection with somebody has to blow your fucking mind. I can't even imagine the pain you were in. I would be angry with him. I think there's points when there's points when I felt that way. I'm sure for other people it was the same. Even fans too, by the way. And that's natural. That's normal. That's like one of the stages of grief, right? That's anger's in there. Não foi fácil se reerguer, mas em junho de 2018 ele lançou Post Traumatic, um álbum que mistura dor, lembranças e tentativa de reconstrução pessoal. Nesse período teve um momento de arrepiar que ficou eternizado no palco durante um festival. Muito similar no que aconteceu no Linkin Park and Friends, ele deixou o público assumir as partes do Chester em In The End. Mas essa ocasião conseguiu ser ainda mais emocionante. A energia do público, o Mike sentindo a música, aquela presença do sol, parecia até uma experiência espiritual com o Chester junto deles. Antes de seguir em frente, o Shinoda sempre foi muito cauteloso ao falar sobre o futuro do Linkin Park. Em entrevistas de 2018, ele dizia que tinha a intenção de continuar com a banda, mas que levaria tempo porque havia muita coisa a ser reconstruída. Em 2021, deixou claro que a hora não tinha chegado, explicando que a questão não era financeira, mas emocional e criativa. Já em 2022, ele reforçou que não havia turnês ou álbuns no horizonte. O que ninguém sabia é que desde 2019, Mike, Dave e Joe já estavam compondo novas músicas em estúdio. E depois, Brad Delson, que também entrou nesse processo. O único que decidiu não participar foi o baterista Rob Burdon, que preferiu ficar afastado. O hype para o retorno começou a ser construído de uma forma sutil e inteligente. Em fevereiro de 2023, a banda lançou um site interativo celebrando os 20 anos de Meteora. Dali saiu Lost, uma música inédita com vocais do Chester, que emocionou os fãs. No ano seguinte, em fevereiro de 2024, veio outra surpresa. Friendly Fire, resgatada das sessões de One More Light. Essas músicas reacenderam o interesse e abriram espaço para rumores. Em abril de 2024, a Billboard revelou que a banda estava recebendo propostas para uma turnê de reunião em 2025 e que a formação contaria com uma nova vocalista. Isso bastou para que a especulação sobre quem seria a substituta de Chester tomasse conta da internet. Tudo culminou em 5 de setembro de 2024, quando o Linkin Park transmitiu ao vivo no YouTube o evento que marcou oficialmente a volta da banda. Depois que os integrantes subiram ao palco, Mike apresentou Emily Armstrong como a nova vocalista. Minha marida aí. Ladies and gentlemen, that is Emily Armstrong. Make some noise.
Junto dela Ó, o também Miveira vieram ataca duas novamente. novidades na formação. Colin Brittain assumindo a bateria no lugar do Robbie e Alex Feder entrou como guitarrista de turnê, já que o Brad Delson decidiu se afastar das viagens por questões de saúde mental e manter apenas o trabalho em estúdio. Mas antes mesmo de ser apresentada, ela entrou cantando aquele que seria o primeiro single da nova fase, The Emptiness Machine. A música foi lançada como carro-chefe do álbum From Zero e ganhou um clipe dirigido pelo Joe Han, que além de DJ, voltou a assumir essa função com toda a energia criativa de sempre. O single explodiu imediatamente. Tinha a cara do Linkin Park clássico, mas o frescor da voz da Emily dava a sensação de renascimento. Foi a prova de que a banda podia honrar o passado e ao mesmo tempo abrir um novo capítulo. Mas da onde que veio essa potência vocal? Emily Armstrong nasceu em 1986 em Los Angeles e sempre respirou música. Começou a compor e tocar guitarra ainda criança e aos 15 anos largou a escola para se dedicar totalmente à carreira. Ganhou projeção como cofundadora e vocalista da banda Dead Sarah, onde emplacou o single Weatherman em 2012, que a colocou no mapa do indie rock. Sua voz, influenciada por nomes como Led Zeppelin, o Nirvana e o White Stripes, sempre chamou atenção. Quando Linkin Park começou a buscar um novo rumo, Emily apareceu como a opção natural. Ela foi escolhida justamente por não tentar copiar o Chester. A Emily tem uma presença de palco impetuosa e um vocal potente que consegue dialogar com a sonoridade do Linkin Park sem soar como uma imitação. Muitos fãs dizem, enquanto Chester cantava uma melodia cortante, Emily traz uma raiva crua e os dois sentimentos funcionam igualmente dentro da proposta da banda. A recepção, claro, não foi unânime logo de cara. Teve fã que torceu o nariz e até um dos filhos do Chester criticou publicamente, dizendo que a banda estava atraindo a confiança dos seguidores. Parte da base mais doidinha das ideias não gostou de... Que raiva que você dá. Quer falar sobre o filho do Chester? Não conheço ele, não quero falar, mas... Sim, ele vai ver esse vídeo. Aproveita. Hã? Desabafa, ele vai ver esse vídeo. Porra, irmão, cala a boca, deixa eles fazer o bagulho deles novo, cara. Vale. Que isso? Dito. Carlos Machado. É. Pode vir, uma pode vir mulher aqui na nesse minha casa com as posto. coisas também. Mas que eu tô bastaram esperando o algumas Diri e o apresentações para que a maioria percebesse que a escolha fazia sentido. Hoje, a maior parte dos fãs enxerga a chegada da Emily como um presente, um renascimento que recolocou o Linkin Park no mainstream depois de mais de 15 anos sem essa relevância. O lançamento de From Zero em 15 de novembro de 2024 não foi só um marco para o Linkin Park, mas sim para a música em geral. Era o primeiro álbum de estúdio desde a morte do Chester e o título já dizia muito. Além de fazer referência às origens da banda, quando ainda se chamava Zero, também simbolizava esse recomeço depois de 7 anos de silêncio. O Mike explicou que o nome representava a ideia de abraçar o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, mantendo o DNA do Linkin Park, mas com uma nova energia. O disco chegou embalado por uma sequência de singles que reacenderam a chama da banda. Pouco depois veio Heavy is the Crown, apresentada no Mundial de League of Legends em Hamburgo e escolhida como música-tema do campeonato. Ela também ganhou uma versão diferente na segunda temporada de Arcane, trazendo um vocal mais suave. É curioso como essa relação com o universo de League of Legends representa um novo capítulo na história do Linkin Park na cultura pop. Em outubro, eles mostraram outro lado com Over Each Other, cantada inteiramente pela Emily. Não. E na véspera botar no LOL tu é LOL, tu é LOL. Botar no LOL eu sou... Cara, tu é LOL. É a única vergonha que eu não dou pra minha mãe. Todas as outras eu posso dar. Tu é aquele joguinho merda lá que tu fica jogando direto. Tu cala a boca se tu falar mal de Stardew Valley aqui, nossa, cara, eu vou... Não fala mal de Stardew Valley na álbum frente. Saiu Two-Faced, uma porrada agressiva que lembrava os primeiros singles lá de 2000. O resultado foi estrondoso. From Zero estreou em primeiro lugar em 15 países. De repente, os shows estavam lotando em minutos, álbuns voltaram ao topo das paradas e o Linkin Park viveu uma segunda onda de popularidade que, em alguns aspectos, até superou o início dos anos 2000. Foi mais que um retorno, foi uma reafirmação de que a banda ainda tinha muito a dizer e que o público estava pronto para ouvir. E antes de falar da turnê, eu preciso exaltar como o Brasil sempre teve uma relação especial com o Linkin Park. E isso ficou claro já na primeira vez que eles pisaram aqui em 2004.
Durante a turnê do Meteora, os caras tocaram para mais de 80 mil pessoas no estádio do Morumbi, em São Paulo, com a abertura do Charlie Brown Jr. O show foi um acontecimento cultural. Filas enormes, fãs enlouquecidos, plateia majoritariamente jovem, mas também famílias inteiras. Era um retrato perfeito do impacto da banda, que conseguia falar com diferentes públicos ao mesmo tempo e já deixava claro que o Brasil seria um território muito especial para eles. Do lado de fora do estádio no Morumbi, muito antes do show começar, as pessoas já disputavam espaço na fila para pegar o melhor lugar. Fãs que esperavam a banda Linkin Park há muito tempo. Cara, um ano. Eles marcaram ano passado pra vir, não veio. E agora deu certo, guardamos dinheiro pra poder estar aí. Os fanáticos com a letra da música na ponta da língua. E família, muita família. Crianças de todas as... Com a letra da música na ponta da língua. Com a letra da música na ponta da língua. E família, muita família. Crianças de todas as idades, pais, filhos, tudo um pouco misturado no domingão. No Spotify, São Paulo aparece há anos como a cidade com mais ouvintes mensais da banda no mundo, um dado que mostra a fidelidade absurda do público brasileiro. Não por acaso, o Brasil foi escolhido para ser palco de um dos momentos mais importantes da retomada da banda em 2024. O legado do Linkin Park vai muito além dos números impressionantes de vendas ou dos prêmios acumulados ao longo da carreira. Eles redefiniram a cara do rock nos anos 2000, unindo aquelas guitarras pesadas, o rap, as batidas eletrônicas e os refrões que grudavam na cabeça. Eles foram pioneiros em transformar essa mistura em um sucesso comercial gigantesco, levando o new metal ao seu auge estético e popular. Mas o impacto da banda não se resume só à música. Se as letras cheias de dor, frustração e vulnerabilidade deram voz a uma geração que se sentia deslocada, a morte do Chester escancarou a importância de falar sobre saúde mental de forma aberta e sem tabu. E o papel social deles é inegável. Em 2005, foda porque esse meio, né, tipo de... não só de música, mas de qualquer entretenimento de larga escala, tipo filme, coisa... Cara, como é que você vai tratar da questão mental estando nesse meio, tá ligado? Sendo uma estrela nesse meio. É muito foda, cara. Tipo, porra. Inclusive a gente viu aqui alguns casos das crianças, né? Que, por exemplo, Sim. astros mirins, Sim. que quando crescem, perdem a sua mirinidade, né? Uhum. Perde a sua essência criança e aí acaba... Não, cara, galera de Hollywood, galera de música de gravadora gigante, assim... Pô, não tem infância, cara. Pô, pega o próprio Justin Bieber, assim, mais recente. Vou pegar mais recente porque, assim, anos 90 e tal, ainda você tem a desculpa, vamos dizer, entre aspas, de você nem falar sobre isso... Em rede social. Abertamente. Não, abertamente. Tipo assim, você não falava sobre eu sofro com um problema de saúde mental desde criança. Exato. E cara, eu fui ouvir falar o que era meu problema. Tipo assim, é quase adulto, tá ligado? Sim. Então, você ainda tem essa, vamos dizer assim, desculpa, entre aspas, aqui. Mas mesmo se você pegar uma história mais recente, cara, o abuso que essa galera sofre é o que tu falou, eles não têm infância, eles não vivem a infância da maneira correta. Não, mas, de novo, Michael Jackson, a gente tá falando de um caso muito absurdo, pô. Então, tipo, eu tô falando, é um caso muito absurdo de... Pô, teve o caso também do moleque do Peter Pan, tu conhece esse caso? Cara, eu já ouvi falar. Uhum. Que era um rapazinho que ele fazia o Peter Pan, na verdade ele fazia filmes e tudo mais, e aí o Peter Pan foi inspirado na face dele, né? Uhum. E aí ele estrelou no teatro o Peter Pan, essas coisas ele fez, só que o moleque cresceu, pô. E aí a galera já não via ele mais como criança, o Hollywood já não via ele mais como criança, como fazer as coisas tipo Peter Pan, então não arrumavam um papel adulto pra ele fazer. E aí jogaram o moleque no limbo, ele entrou em depressão absurda e foi encontrado, pô, falecido no chão sei lá, num beco. Era isso. Eu imagino que é uma intensidade assim que a gente não tem nem como se
se colocar no lugar dessa galera, porque você vive pô. o 200 km por hora muito intenso e de repente vai a zero muito intenso, e a galera que te colocou lá, e a galera que falava que tu era especial, tá, quer que se foda, amigo. Você Exato. parou de dar dinheiro, pau no seu cu, te vira. Tá ligado? Exato. Cara, muito foda isso, tá maluco. Exemplo, o Linkin Park fundou a organização Music for Relief para ajudar vítimas de desastres naturais como o tsunami no Sudeste Asiático, além de promover a conscientização ambiental. Hoje, muita gente que começou a ouvir rock nos anos 2000 cita Linkin Park como a porta de entrada para o gênero. E a sua influência se espalha até hoje, seja em bandas menores que seguem a fórmula da fusão de estilos, seja em nomes de grande alcance. É reconfortante perceber que o futuro do Linkin Park é de continuidade e não de nostalgia. Depois de tudo que eles viveram, voltar do zero foi uma prova de resiliência que deixaria o Chester orgulhoso. Afinal, eles estão construindo uma segunda fase tão vibrante quanto a primeira. A morte do Chester poderia ter sido um ponto final, mas foi um ponto de virada. Uma lembrança dolorosa, mas ao mesmo tempo reforçou o quanto a arte deles é necessária. E o tempo que eles deram pra eles, e principalmente pra gente aceitar o luto, foi essencial. Imagina se eles voltassem 1 ano depois. A rejeição ia ser absurda, né? Então hoje o Linkin Park prova que ele não é só aquele fenômeno do passado. É uma banda que atravessa décadas. Que fala diretamente com quem cresceu ouvindo os discos, mas também conquista novas gerações. É muito legal você ver pessoas de 30, 40 anos nos shows do Linkin Park, com camiseta e tudo, levando os seus filhos pra escutar. E talvez esse seja o maior legado, mostrar que dor Tu não pode virar mais, arte. Jack. Tu não pode mais. Então, por isso que eu estranhei. E que mesmo parecendo impossível, recomeçar é sempre uma opção. It's good to see you again. E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Se você me segue no @AprofundoIdeias, você já sabia Vitor. que Me esse... deu vontade de ouvir Vou, Linkin Park. vou escutar Linkin Park daqui a pouco. Eu tô... Fiquei com vontade. Vou fiquei com vontade. escutar Linkin Park daqui a tudo. A gente tá Te todos falar que os álbuns. eu não ouvi nenhuma da nova fase deles agora com a Não, escuta, mulher. escuta, Eu vou ouvir. Escuta que maneiro, escuta que maneiro.